excesso de burocracia na produção imobiliária pode aumentar consideravelmente os custos das obras. Um levantamento realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção revelou que o exagero nos processos pode elevar em até 12% o valor de um imóvel e até dobrar o prazo de entrega do bem. Tem um outro estudo também, esse aqui da Fiesp, apontando que a burocracia pode custar 59 bilhões de reais ao setor da construção até 2025. Prazos longos, insegurança jurídica, falta de padronização entre as prefeituras, processos cartoriais, enfim, são muitos os desafios que o setor enfrenta na hora de lançar um empreendimento imobiliário. E não é só o setor que sofre com essa morosidade, não. Os entraves da cadeia atingem também os consumidores e o próprio município. Mas como resolver tanta burocracia? As entidades do setor reconhecem que já há um entendimento e uma disposição das esferas envolvidas para o aprimoramento dos processos. E para conversar comigo sobre os impactos da burocracia na produção imobiliária, eu recebo Flávio Amari, presidente da Fiabice Brasil. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigado, Sheila. É um prazer estar aqui com você, debatendo um tema tão importante com todos os seus ouvintes. Bom, e antes de a gente começar essa conversa aqui, eu quero convidar a todos para assistir a uma reportagem sobre o tema. Vamos lá. O excesso de exigências e a lentidão nos processos administrativos tem gerado impactos significativos na produção de imóveis no Brasil. No canteiro de obras, o setor enfrenta um problema que vai além da construção: a espera por aprovações e licenças. Para cada etapa do projeto, muitos documentos precisam ser apresentados e analisados por diferentes órgãos públicos. O resultado? Atrasos e aumento nos custos. A burocracia imobiliária é uma das grandes dificuldades enfrentadas pelo setor. Processos que poderiam ser resolvidos em poucos meses acabam levando anos. Segundo especialistas e entidades do setor, estes atrasos não só encarecem a obra, como também desestimulam novos investimentos. A burocracia excessiva também afeta diretamente os consumidores. Com a demora na entrega dos imóveis, o custo adicional gerado por esses atrasos acaba sendo repassado para o preço final das unidades. Na tentativa de minimizar os impactos, algumas cidades brasileiras estão tentando combater esse problema com medidas de desburocratização. Especialistas afirmam que ainda há um longo caminho a percorrer. A modernização dos processos é um passo fundamental para tornar o mercado imobiliário mais eficiente e competitivo. Só assim será possível garantir o crescimento sustentável do setor. Há quanto tempo a gente não fala de burocracia, não é, gente? E sem que haja uma evolução, aquela que a gente precisa mesmo para valer. E nesse setor, principalmente, Flávio, a gente já viu algumas questões colocadas na reportagem, mas quais são os principais obstáculos, de fato, para o setor enfrentado pelas construtoras quando inicia um novo projeto imobiliário? Você falou de tempo, né, Sheila? Eu acho que vem lá de trás, vem da colonização. Nossa colonização portuguesa fez até as nossas cidades terem cara de desenvolvimento urbano português. E a burocracia veio junto. O sistema de cartório, sistema legal, a nossa origem muito impactou a nossa estrutura hoje de aprovação. E é muito ruim, não para o empreendedor. O empreendedor já sabe que demora 2 anos, 5 anos, às vezes 10 anos para aprovar um projeto de loteamento, um projeto de construção, de incorporação, público ou privado. Mas atrapalha muito a vida das pessoas, porque o empreendedor já sabe, precifica, planeja para daqui a 10 anos, mas aquela pessoa que precisa daquela casa, daquele terreno, vai pagar mais caro. Então é para essas pessoas que a gente busca planejar e também, se a gente consegue produzir mais rápido, com custo menor, a gente vende mais, oferece mais e tira também o clandestino desse processo. Existe muito problema de concorrência, eu diria, desleal, com aquelas pessoas que não fazem direito. Abrem as ruas ou constroem um prédio e sem licença, sem ter aprovação e fazem de maneira ilegal, não respeitando as regras ambientais, legais, urbanísticas e trazem um problema fundiário para o Brasil. E depois a gente tem que criar regras de regularização fundiária para resolver esses problemas. E entra nesse círculo muito ruim para a sociedade como um todo. Nessa dinâmica aí, onde exatamente
as pessoas que adquirem um imóvel, por exemplo, sentem de fato o peso da burocracia. Onde entra isso na alta dos valores ou, como você falou, no atraso de obras também? O que é essencial mudar nesse sentido? As pessoas não sabem disso. Pois é, o consumidor não percebe. A gente acha que é algo distante, de repente, né? A hora que ele vai comprar um apartamento ou um terreno, já está pronto, está registrada a incorporação ou o parcelamento do solo, ou uma obra pública já está pronta, mas quanto tempo se perdeu? E aí tem a burocracia que é boa. A gente tem que ter uma burocracia que respeite as regras, que faça as coisas acontecer. Mas tem muita burocracia, a maior parte delas atrapalha o processo de crescimento das nossas cidades, do crescimento da economia. Quando a gente vai aprovar um projeto imobiliário, nós percorremos vários níveis de governo, municipal, estadual, federal, e muitas áreas para a gente poder construir essa aprovação. E muitas vezes o bombeiro quer uma coisa que a secretaria ou a área de deficiência não permite, ou a área de preservação do meio do patrimônio histórico quer uma alteração. Enfim, são muitos entes que participam e a gente acaba, na burocracia, postergando e perdendo muitas vezes a possibilidade de atender aquela população que precisa. E num país que tem um déficit habitacional de milhões de pessoas, são 7 milhões de pessoas que precisam da sua casa. Aqui falando só da área residencial, embora a burocracia atinja toda a indústria imobiliária, como eu disse, pública ou privada, e todos os setores, industrial, comercial, de logística, residencial, de baixo, de médio e de alto padrão, ou seja, ela acaba atrapalhando o acesso à moradia, a geração de emprego e muitas vezes aquela pessoa poderia ter o acesso à casa própria ou até uma casa melhor, porque a casa melhor custaria menos e caberia no bolso dela. Então é uma luta que a gente busca como empresário, como entidade de classe e já passei inclusive na área pública também como secretário de Habitação do Estado de São Paulo nessa luta e sentindo também a dificuldade. Então não é criticar o gestor público, que muitas vezes tem dificuldade de encontrar a solução e os caminhos para minimizar, e o problema é estrutural do Brasil. A gente precisa buscar uma forma de resolver a estrutura da aprovação do Brasil. A gente sabe que há muitas responsabilidades em jogo, a gente está falando de responsabilidades federais, de responsabilidades estaduais e municipais quando a gente fala de habitação, né? Agora, do ponto de vista do município, a gente viu inclusive na reportagem, algumas cidades têm adotado algumas ações e medidas pontuais que podem melhorar a burocracia, que podem tornar a coisa mais ágil, mais rápida. Que exemplos a gente tem aqui mesmo dentro do Brasil de municípios que têm conseguido avançar em alguma medida e isso tem facilitado? Quando a gente olha, e aqui não é elogiar a gestão pública A, B ou C, mas quando a gente olha aprovações de projetos, por exemplo, aqui em São Paulo, em São José do Rio Preto, por exemplo, é recordista nos últimos 10 anos de aprovação de projeto de parcelamento do solo. O que acontece na cidade? Não tem favela. Porque quando você aprova bastante e com facilidade e agilidade, você tem menos ilegal, menos clandestino, menos invasão, menos ocupações irregulares. Não é a solução perfeita, mas o que a gente precisaria no Brasil, na minha opinião, é um modelo autodeclaratório, ou seja, você faz o projeto obedecendo às regras, com regras claras, para que a gente possa, daí sim, ter esse autodeclaratório. A fiscalização, para não deixar acontecer as ocupações ilegais, as construções ilegais, e aqui eu estou falando das pessoas do bem, mas também de crime organizado, que muitas vezes entram no mercado imobiliário e fazem as construções ilegais. E a fiscalização precisa acontecer. Que é o que a gente já viu acontecer muito no Rio de Janeiro, por exemplo. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Claro que tem lugares, como o Rio de Janeiro, que tem mais volumes desse tipo de atuação que atrapalha muito a sociedade como um todo. E o terceiro ponto, que é a penalidade. Ou seja, não é só você ter o autodeclaratório sem penalidade. A pessoa faz, diz que está tudo certo e não tem penalidade para quem fez errado. Então tem que ter a penalidade e aplicar a penalidade. Quando a gente vai para alguns países mais duros na legislação, a pessoa que desobedece à regra, que é clara, tem uma penalidade muito alta. E quando você tem uma penalidade muito alta, as pessoas pensam em descumprir a regra, em romper o que é legal. Então, eu acredito que o caminho é o autodeclaratório, a fiscalização e a penalidade. A gente conseguiria ter, talvez, um processo de aprovação mais rápido, mais ágil.
e não inibindo, inclusive, esse lado obscuro do mercado imobiliário, que são os clandestinos, as ocupações ilegais e, como eu disse, até o crime organizado que entra também na indústria imobiliária. Hoje a nossa regra é clara? Não é. Porque é o passo número 1, né, pelo que você está falando, regras claras, né? Não é. Eu vou dar um exemplo para você de uma legislação que nós, como setor, lutamos muito no final do ano de 2018, que é a lei do distrato. Vocês trataram muito aqui na TV, na Rádio Bandeirantes, muito desse tema, porque era um tema muito importante para a população e para o setor. Definir a regra de quanto se devolve para a pessoa que quer rescindir o contrato por qualquer razão, ou porque não pode pagar, ou porque não quer mais, ou porque a empresa não entregou no prazo, enfim, uma regra clara. Foi definida a regra clara numa legislação sancionada em 2018, em dezembro de 2018. O que acontece? A regra está clara, mas às vezes a justiça, ela fala, não, essa regra não está boa. Eu, pessoalmente, tenho na minha empresa e de várias outras empresas, onde a gente tem ali decisões que são diferentes do que está escrito na lei. Então, não importa também só a regra ser clara. Curiosamente, a gente precisa de lei que valha como lei. E a gente tem, assim, a segurança jurídica, que você falou no comecinho da sua abertura, para que as pessoas e as empresas saibam que aquela legislação vai ser obedecida. O problema é mais embaixo no Brasil. Mas a gente não pode descansar. Como representante de classe, ou como empresário, ou como setor produtivo, a gente tem que buscar construir caminhos para que traga segurança jurídica, para que a lei seja aplicada e também mecanismos e formas para a gente construir um modelo que não demore 30 meses, 60 meses, 100 meses para aprovar um projeto imobiliário, que é o que acontece hoje no Brasil, seja na área de loteamento, seja na área de incorporação, seja de um projeto logístico, enfim, várias áreas sofrem, algumas mais, outras menos, dependendo do tipo de empreendimento que você constrói e o impacto que você causa, para que a gente possa ter mais emprego e principalmente atender a população. Se a gente conseguisse produzir mais, certamente nós teríamos menos favelização no Brasil e nós teríamos mais emprego e preços mais baixos. Quando a gente gira mais, a gente tem menos barreira de entrada, porque outras pessoas poderiam entrar no mercado imobiliário e produzir. Hoje é uma barreira de entrada gigante, porque como demora 5, 10 anos para aprovar um projeto, a empresa consegue produzir quando ela já está há 20, 30, 40 anos atuando, que é a característica hoje das empresas do setor imobiliário no Brasil. Onde a gente esbarra? Acho que é isso, assim. A gente tem muitos órgãos fiscalizadores, ou melhor, tem muitos órgãos com capacidade de paralisar um projeto no Brasil, é isso? E é possível seguir regra do jogo, ter regra clara, seguir regra do jogo, tendo órgãos fiscalizadores e ainda assim acelerar projetos? Porque às vezes a gente pega exemplos internacionais, e eu quero te ouvir também sobre isso, de exemplos de fora, e normalmente a gente ouve muito sobre a celeridade nos processos chineses, o que é muito bom. Por outro lado, nós sabemos que na China não há tantos órgãos fiscalizadores e é por isso que consegue se aprovar a um custo, é verdade, né? Um custo social, inclusive projeto muito rapidamente. Estamos falando aqui de tribunais de contas, de Ministério Público. É aí que a gente esbarra? É quantidade de órgãos envolvidos? Acho que a burocracia tem a parte boa e é importante que tenha. Eu não defendo a burocracia zero, modelo chinês, como você tratou. Pois é. Em nome da transparência, de fiscalização mesmo, proteção né, ambiental, recuperação ambiental, respeito às regras e respeito principalmente ao meio ambiente. O setor imobiliário, embora tenha esse carimbo de fazer com que haja esse problema, é o que descontamina as áreas, é o que faz a preservação ambiental, é o que doa áreas verdes para os municípios. Enfim, tem o lado bom da burocracia que precisa ser respeitado. Precisa ter um órgão de proteção do patrimônio histórico, precisa ter um órgão que proteja o meio ambiente, que planeje as cidades, que faça ser respeitado o plano diretor de uma cidade, ou seja, como a cidade vai crescer. Precisa ter tudo isso, mas precisa ser mais rápido. Porque um manda para o outro, que manda para o outro, que manda para o outro, e a gente volta lá para trás. São Paulo tem um exemplo bom nisso, que vem lá dos anos 90, que é o GRAPROAB. GRAPROAB é um órgão colegiado de todos os entes em nível estadual que participam do processo de aprovação de um projeto habitacional e juntos, num prazo de 60 dias, deferem ou indeferem um pedido de aprovação. E ele é um sucesso e é um exemplo para outros estados e, inclusive, para alguns municípios. Ele funciona bem, porque você protocola o projeto, esse projeto é disparado
para as entidades ou órgãos públicos que fazem a aprovação, e daí sim eles dizem, está certo aqui, está errado ali, ou muda para cá para a gente poder aprovar. Um processo de aprovação, às vezes, pode demorar até 10 anos, Sheila. E quem sofre com isso, claro que o empreendedor sofre, mas ele está precificado nisso. E o mercado imobiliário precifica isso. Mas quem sofre é quem está nos ouvindo agora, que vai pagar um imóvel 100, que poderia pagar 80, 70. Tem indicadores, a gente tem aqui o exemplo que você colocou na abertura da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Construção, que fala em 16%, alguns estudos falam em 20%, em 25%, do custo da burocracia para a população, porque não é o custo para o empresário, porque o empresário, como eu disse, precifica e coloca ali para a população comprar. São eles que são prejudicados pelo excesso de burocracia no mercado imobiliário. Isso vale para obras públicas, estradas, metrôs, enfim, outros setores também que sofrem com todo esse processo. Digitalização, modernização de processos, tudo isso seria fundamental, então, para a gente conseguir avançar, dar alguns passos? Funciona. Hoje é assim. O Estado de São Paulo, quando você vai aprovar um projeto, ele é feito de maneira digital. Ajuda, na verdade, todo o processo, e esse é um trabalho que as entidades fazem, e cabe também elogiar aqui os gestores públicos que fazem o processo com esse intuito. O problema é o arcabouço, é a estrutura, é a história, como eu disse, a colonização, que vem lá de trás, essa cultura de que, por que faz isso? Ah, porque a gente sempre fez. E esse é um problema do Brasil. Ah, porque a gente sempre carimbou aqui, tem que carimbar aqui. Talvez não precise disso. Quando a gente vai aprovar um projeto de parcelamento do solo, você é obrigado a publicar um edital e deixar lá 30 dias, agora é 15 dias. Mas por que precisa 15 dias no edital? Quem lê o edital? Mas tudo bem, sempre foi assim. Nós conseguimos já diminuir um pouco esse prazo. Já conseguimos tirar um pouco para publicar no edital digital, em vez do físico. Mas no passado você precisava publicar 3 dias no jornal e esperar para aprovar um projeto. Imagina. Então, por quê? Porque sempre foi assim. E daí a gente fica nessa, sempre porque foi assim, e o gestor público, muitas vezes, com receio, e eu entendo, de ser penalizado, responsabilizado, e até pessoalmente, e arcando com isso para o resto da vida com seus patrimônios, o seu patrimônio pessoal, não tem coragem ou tem dificuldade de mudar um processo. Então, a estrutura, o problema é mais embaixo. Mas não podemos ficar quietos, a gente tem que trabalhar, esse espaço é importante para a gente compartilhar essa ansiedade, eu diria, e também buscar, resolvendo um problema com outro, e devagarzinho, o que a gente puder, minimizar os efeitos dessa burocracia ruim. Porque tem a burocracia boa também, que é importante e fundamental. Como funciona em outros países? Que exemplos a gente pode ter aí, ideias bem-sucedidas fora? Você deu o exemplo da China, que é o oposto, é o radical. Mas boa parte da região do Sudeste Asiático, Emirados Árabes, ou enfim, a região de Singapura, Malásia... Singapura sempre é citado, né? Sempre. Malásia, Coreia do Sul, enfim, aquela região do mundo, ela tem um processo de aprovação e licenciamento muito rápido. É possível a gente adotar práticas que sejam já amplamente utilizadas lá fora? Você citou Singapura, por exemplo, outros países da Ásia e tal. Tem práticas que a gente possa adotar, que a gente poderia adotar aqui e facilitar? O mais importante, na minha opinião, é o autodeclaratório. Esse seria o melhor dos mundos. E penalizar para quem, de maneira ilegal, fez um processo de aprovação dizendo que podia fazer e não fez. Então, o autodeclaratório e a penalidade para essas pessoas. Mas são estrutural o problema e a gente precisa ter a regra, a legislação com mais clareza. O nosso idioma também acaba sendo um problema às vezes, Sheila, porque as palavras e as interpretações, elas podem dar caminhos diversos. E às vezes a interpretação da lei, ela também traz a insegurança para o gestor, para o judiciário e principalmente para o empreendedor. Então, a estrutura ela é muito complicada e muito complexa. Mas eu acredito muito no modelo do autodeclaratório que tem acontecido em algumas regiões do nosso país. O uso de inteligência artificial, em alguma medida, ajuda, pode ajudar o setor? Eu acredito que vai ajudar. Eu não sei ainda onde ela pode ajudar. Porque é uma coisa, como eu disse, estruturante. A gente precisa ter a lei com mais clareza, a gente precisa ter, na verdade, um processo de aprovação com mais segurança para quem bate o carimbo. E eu vou citar um exemplo do meio ambiente, por exemplo.
A gente olha uma árvore, quer preservar aquela árvore. Mas tem regras para você poder, se você precisa tirar essa árvore por alguma razão, você vai ter que plantar 200 árvores em algum lugar. Ou para você poder fazer uma estrada, ou uma rua, ou um prédio, e você precisa tirar essa árvore, quantas você precisa recompor ou não pode tirar. Porque tem árvores que elas são intocáveis, você não pode tirar. E é correto que seja assim. Mas, às vezes, a legislação ela é difícil de dar segurança para quem está na área pública ambiental assinar um documento dizendo pode tirar essa árvore e coloca mais 200 aqui, ou 100 ali. Ou não pode tirar por causa disso, ou por causa dessa razão, dessa razão, dessa razão. Então, ela tem uma certa complexidade. E eu não defendo o modelo chinês aqui. Eu defendo um modelo de celeridade, mas com respeito ao meio ambiente, com respeito ao urbanismo, mas a concorrência desleal que acaba trazendo o clandestino, a ocupação ilegal, por falta de fiscalização, principalmente dos prefeitos, porque a responsabilidade nessa área de fiscalização ela é municipal, os prefeitos muitas vezes não fiscalizam essas obras ilegais, trazem insegurança para quem compra, porque você compra uma propriedade que não tem estrutura fundiária, não tem documento, não tem escritura, não vai poder financiar, enfim, tem uma série de problemas do ilegal e do clandestino. E a responsabilidade de fiscalização é do setor público. Muitas vezes um projeto que passou por todo o processo de aprovação e está regular, e aqui eu não estou defendendo todos, porque tem coisa que está errada sim, e precisa ser fiscalizada, mas muitas vezes aqueles que fazem todo o caminho e percorrem todo o processo são penalizados e aquela pessoa, e eu não estou dizendo aqui da pessoa do bem, eu estou pensando do clandestino, do ilegal e que usa isso como forma de ganhar dinheiro de maneira irregular. Faz um projeto, não quer nem saber, entrega e as pessoas têm ali um prédio pronto em 6 meses e aquele que fez e demorou 10 anos sofre uma série de problemas. Isso vale para a incorporação, vale para loteamento, vale para a indústria imobiliária como um todo, mas principalmente para o parcelamento do solo e para a incorporação ou construção para baixa renda nas periferias das cidades. Do ponto de vista dos investidores, seja daqui, sejam de fora do país, esse quadro que a gente pintou assusta? Isso é sentido pelo setor? Investidores que olham e falam, opa, esse cenário aqui me assusta, me deixa inseguro? Muito. Nós temos um exemplo, não quero citar o nome aqui, mas nós temos um exemplo na cidade de São Paulo, de um empreendimento que passou pelo processo de aprovação, recebeu investimento internacional de uma grande empresa americana, teve um questionamento no Ministério Público, perdurou por anos e foi difícil para a empresa americana entender, mas já não estava com aprovação, licenciamento, registrado, percorrido todo o sistema de maneira legal, mas houve um questionamento do Ministério Público depois de todo esse processo e esse investidor americano não entendia, era difícil de explicar, porque tudo foi percorrido de maneira legal. E demorou 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, para que esse processo ele fosse liberado. E foi. A justiça foi feita, mas não foi, porque quando ela tarda, ela falha. Não é aquele discurso de que a justiça tarda, mas não. Tardou, ela falhou, porque penalizou pelo tempo, que é o mais precioso que a gente tem em todas as áreas. E na indústria imobiliária também. E a empresa saiu do Brasil e pergunta-se para o investidor internacional se ele está hoje lá nos Estados Unidos, em Nova York, falando bem do Brasil ou falando bem para os amigos deles lá. O Brasil cai fora, não vai para lá. Então, atrapalha o desenvolvimento, captação de recursos internacionais, investimentos internacionais, porque é difícil de explicar para as pessoas de fora todo o processo de aprovação. Como é difícil também em alguns países. Eu não estou dizendo que o mundo é perfeito. Claro. Cada país tem o seu problema. O americano, para aprovar um projeto, tem que colocar ali uma conversa com todos os vizinhos para fazer um prédio. É muito complicado. No Canadá, você põe uma placa na frente do teu terreno e você aqui eu quero fazer isso. Se você é contra, vai ter uma audiência pública tal dia. E eles fazem isso lá no Canadá. Então, cada lugar tem a sua particularidade, a sua dificuldade, e nós temos a nossa aqui, que não é fácil. Mas a gente precisa avançar muito. Bom, nesse ano aqui, o Master Imobiliário, que é a premiação organizada por vocês, completa 30 anos. Então, vamos falar um tiquinho sobre isso, que projetos ou que tipo de projetos vocês esperam nesse ano aqui? Na verdade, os projetos já foram inscritos. O júri, que tem autonomia e com auditoria da KPMG, ele já foi feito. Nós já celebramos e agradecemos a participação voluntária
de diversas entidades no processo de premiação dos empreendimentos e dos profissionais. E a notícia vai ser dada no dia 28 de agosto. Os premiados vão saber nos próximos dias, nem eu sei quem foram os premiados, porque esse júri é independente, imparcial, auditado, e nem o presidente da entidade sabe quem são os vitoriosos. Mas certamente muitos deles ficarão felizes. E curiosamente... Não tem como dar spoiler, então, Não, né? porque eu também não sabe. sei, eu nem Entendi. posso dar. Não daria se eu soubesse, mas eu também não sei. Uhum. E, principalmente, esses premiados do Brasil, eles concorrem a um prêmio mundial, que esse ano foi feito, como a gente comentou, em Singapura, próximo ano vai ser na Nigéria, no outro vai ser na Áustria. Então, os premiados do Brasil podem concorrer, e neste ano aqui de 2024, os premiados de 2023 que se inscreveram, 2 ganharam o prêmio mundial lá em Singapura, que foi o projeto do Einstein, aqui em São Paulo, e um projeto de um prédio... Que é lindo, aliás, que é lindo, né? É magnífico um o projeto arquitetônico Lindo. maravilhoso, e foi premiado e celebrado lá em Singapura, e um outro projeto também na Rebouças, que é o White, aqui em São Paulo, que é um prédio, é uma incorporação, também recebeu a premiação lá em Singapura, uma premiação mundial. Então vai ser uma grande festa, e celebrando o 30º aniversário ininterrupto. E eu já fui em vários do mundo, Sheila. E agora a modéstia de lado, mas é o mais bonito evento do mundo. Nem os prêmios mundiais, eles vieram aqui até conhecer a nossa premiação. Nesse ano de 2023, o presidente mundial da Indonésia, o Budi Arsa, veio para o Brasil especialmente para conhecer como a gente fez o 29º Prêmio Master Imobiliário. É um prêmio sem burocracia, por isso que eles vieram ver aqui de perto e falar, olha, funciona. Tem a burocracia boa. A boa, isso, pronto. Entrega os projetos, Isso. tem o júri, mas eles debatem ali, imparcialidade, auditoria, Isso. e definem no prazo que eles têm. Então, Olha só que tem a maravilha, que bom burocracia. exemplo. Pois é. Aqui dentro. A burocracia, ela pode existir, mas usando a burocracia boa para todo o processo. Olha, quem quiser saber mais informações sobre o Prêmio Master Imobiliário, é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo na tela e pronto, você já é direcionado automaticamente para conseguir mais informações sobre esse prêmio. Flávio, muito obrigada pelo seu tempo. A gente sabe que tem um caminho aí longo a ser percorrido e que fazendo a lição de casa, quem sabe dá para a gente melhorar um pouquinho os processos, trazer mais agilidade, mais eficiência também, o que impacta, como a gente falou, diretamente os consumidores. Tem muito exemplo ainda para a gente trazer, para importar, trazer mais transparência, redução de custo. Então, a gente fica sempre na torcida para que essas mudanças aconteçam o quanto antes aqui no Brasil. Obrigada, viu, pela presença. Sheila. Eu tenho pouco mais de 50 anos e nos últimos 30 anos eu vejo isso acontecer e acho que a gente vai trabalhar mais 30 para minimizar. O nosso objetivo é tentar minimizar toda essa dificuldade. Um prazer participar com você Obrigada. e com todos os seus ouvintes e telespectadores. Muito obrigada. Esse foi o Cidade Viva, minha gente. Obrigada pela audiência. Até a próxima.